Porque você que tem tanto amor para dar, sempre acaba atraído por quem mais te machuca. Porque mesmo sabendo que essa pessoa te faz mal, existe uma parte sua que simplesmente não consegue se afastar. Se você já se perguntou isso, saiba que não está sozinho. Existe um motivo profundo e doloroso para esse padrão emocional se repetir na sua vida. E não tem a ver apenas com quem você escolhe. Tem a ver com quem você ainda não curou dentro de si. Hoje a gente vai falar sobre algo que muitos evitam. O vazio emocional que se esconde por trás da atração por narcisistas. Porque sim, o narcisista tem seu charme, sabe exatamente como manipular, envolver, fazer promessas que soam como salvação. Mas o que te prende a ele não é amor, é carência. É a ferida silenciosa que te faz acreditar que precisa se esforçar para ser amado, que precisa aceitar migalhas para não ficar sozinho. E enquanto você não enxergar isso, vai continuar se doando demais a quem tem muito pouco ou nada para oferecer. Se você está cansado de viver em um ciclo de dor, confusão, esperanças quebradas e amor unilateral, esse vídeo é para você. Hoje, vamos entender a raiz disso tudo. E mais do que isso, você vai aprender a dar o primeiro passo para se libertar emocionalmente e nunca mais se prender a quem só sabe sugar a sua energia. Tudo começa com aquele impacto. O narcisista entra na sua vida como se fosse exatamente o que você sempre esperou. Ele te elogia, te coloca num pedestal, te faz sentir único, especial, desejado. É a famosa fase da idealização, e você acredita que, finalmente, encontrou alguém que te vê de verdade. Só que essa intensidade inicial não é amor, é tática. O narcisista age como um espelho dos seus desejos mais profundos, e ele faz isso com maestria. Ele não te ama, ele te escaneia. Descobre suas vulnerabilidades, seus pontos fracos, e oferece exatamente o que você sempre sonhou ouvir, mas só por um tempo. Porque logo depois, quando sente que você está emocionalmente preso, começa o processo de desvalorização. É aqui que o jogo muda. A mesma pessoa que dizia te amar incondicionalmente começa a assumir, a te tratar com frieza, a te deixar inseguro. E você, sem entender, se esforça ainda mais. Começa a fazer de tudo para voltar à fase inicial, aquela do encantamento. Só que essa fase nunca volta de verdade. O que volta são migalhas, pequenas doses de atenção e carinho que te mantêm emocionalmente viciado. Esse é o vício do ciclo narcisista. E ele se conecta diretamente com uma carência emocional que talvez você nem saiba que tem. Porque quando a sua autoestima foi ferida lá atrás, talvez por um pai ausente, uma mãe crítica ou experiências de rejeição, seu inconsciente começou a acreditar que o amor precisa ser conquistado, que você tem que se esforçar, se adaptar, se calar para ser amado. O narcisista ativa esse gatilho. Ele oferece, depois retira. Te prende num vai e vem emocional que te deixa exausto, mas também dependente. Porque quando você vive na escassez emocional, qualquer migalha parece um banquete. E assim você começa a confundir intensidade com conexão, dor com amor, ansiedade com paixão. Mas deixa eu te dizer uma coisa com toda a clareza. Isso não é amor. É um vínculo baseado na manipulação emocional, na instabilidade e no medo de perder. E quanto mais você se apega ao narcisista esperando que ele volte a ser aquele do começo, mais se perde de si mesmo. A verdade é que ele nunca foi aquilo tudo. Ele apenas ativou uma parte sua que está pedindo desesperadamente por cura. E enquanto essa parte continuar ignorada, você continuará caindo na mesma armadilha com rostos diferentes. Você já sentiu, mesmo sem saber explicar, que precisa se esforçar para ser amado? Como se, no fundo, o amor fosse uma recompensa por bom comportamento? Se sim, é bem possível que você esteja lidando com a chamada ferida da insuficiência. E essa ferida, silenciosa e profunda, é uma das principais razões pelas quais tantas pessoas acabam presas a relacionamentos com narcisistas. Essa ferida não nasce do nada. Ela geralmente começa lá na infância, nos primeiros vínculos afetivos que tivemos. Talvez você tenha crescido em um ambiente onde o carinho era condicionado ao seu desempenho, onde você só recebia afeto se tirasse boas notas, se fosse obediente, se não desse trabalho.
Ou pior ainda, talvez tenha vivido negligência emocional, sendo ignorado justamente quando mais precisava ser visto. Essa ausência, seja de afeto, presença ou validação, vai construindo, tijolo por tijolo, a sensação de que eu não sou suficiente do jeito que sou. E o que isso tem a ver com o narcisista? Tudo, porque o narcisista, de forma inconsciente, sente o cheiro dessa ferida. Ele identifica pessoas que carregam esse vazio e oferece exatamente o que elas desejam ouvir. No início, ele valida, elogia, idealiza. Te faz sentir especial de uma forma que você nunca sentiu antes. Mas não porque ele te ama. É porque ele precisa que você fique dependente. Quando a máscara cai, e ela sempre cai, você começa a experimentar a rejeição emocional que, sem perceber, já te é familiar. A frieza, o distanciamento, a confusão. E o seu instinto não é ir embora. É fazer mais, ser mais, tentar consertar, tentar provar que vale a pena. Porque no fundo, sua ferida está gritando: se eu conseguir fazer com que essa pessoa me ame, então eu sou o suficiente. Mas esse é o maior auto-engano. Você está tentando curar uma ferida do passado através de alguém que não tem nada real a oferecer. Está buscando validação de alguém emocionalmente indisponível. Está tentando conquistar um amor que, por definição, deveria ser incondicional, iniciando por você mesmo. O narcisista, nesse processo, não apenas reabre essa ferida, ele a aprofunda, porque cada rejeição, cada silêncio, cada manipulação reforça a ideia de que você não é suficiente. E assim, sem perceber, você entra em um ciclo de autossabotagem emocional, onde quanto mais você se doa, mais esvaziado você se sente. É preciso entender com honestidade. Essa dinâmica não começa com o narcisista. Ela começa com a sua história. E só vai terminar quando você escolher olhar para dentro e começar a curar esse vazio com o único amor que é realmente capaz de preencher: o amor próprio. Você já se pegou dizendo: nunca mais vou passar por isso. E pouco tempo depois, se vê envolvido com alguém igual, só que com outro nome e rosto? Isso não é azar, e muito menos burrice. É um padrão inconsciente. É a sua ferida emocional escolhendo de novo. E geralmente, escolhendo um narcisista. O que pouca gente entende é que nosso inconsciente busca familiaridade, não felicidade. E se você cresceu em um ambiente onde o amor vinha com sofrimento, crítica ou rejeição, é exatamente isso que vai parecer normal para você na fase adulta. Não conscientemente, claro, porque na superfície você quer um amor leve, saudável, recíproco. Mas lá dentro, seu sistema emocional está programado para repetir o que é familiar, mesmo que doa. É aí que o narcisista entra como uma peça que se encaixa perfeitamente. Ele representa aquilo que você conhece emocionalmente: o imprevisível, o distante, o encantador que vira carrasco. E você se prende, achando que vai ser diferente desta vez. Que agora você vai conseguir provar que merece amor. Que esse, finalmente, vai te escolher. Mas essa crença é um eco do passado. É sua criança interior ainda tentando conquistar o afeto que faltou. Carl Jung dizia: aquilo que não se torna consciente se manifesta como destino. E é exatamente isso que acontece aqui. Enquanto sua ferida estiver no comando, você vai continuar atraindo o mesmo tipo de relação. Relações com pessoas que não te veem, não te escutam, não te escolhem. Relações com narcisistas que só sabem amar com o próprio ego. E o pior, cada vez que esse ciclo se repete, sua autoestima afunda mais um pouco. Porque depois de tudo, ainda vem a culpa. Como deixei isso acontecer de novo? Mas a culpa não resolve, a consciência sim. A consciência de que você não está vivendo um amor, está revivendo um trauma. Esse ciclo só começa a mudar quando você para de buscar no outro a validação que precisa dar a si. Quando você entende que não é seu papel consertar ninguém, curar ninguém, provar nada para ninguém. E que não é coincidência você ter se apaixonado por alguém que não tem nada real a oferecer. É o espelho da ferida que você ainda não olhou com profundidade.
Então, se você sente que sempre atrai narcisistas, a pergunta não deve ser: por que eles são assim? Mas, por que eu continuo aceitando isso como amor? Essa pergunta pode doer, mas é ela que te liberta. Você já tentou justificar o injustificável? Já disse para si mesmo: ele está distante porque teve uma infância difícil. Ela só é fria porque tem medo de amar. No fundo, eu sei que ele me ama, só não sabe demonstrar. Se você já pensou assim, você não está louco. Está apenas preso no ciclo mais perigoso do abuso emocional, o auto-engano. O auto-engano emocional é a estratégia inconsciente que usamos para não encarar a verdade, porque a verdade dói. E quando você está envolvido com um narcisista, aceitar que essa pessoa nunca vai te amar como você merece é como admitir que todo o esforço foi em vão, que você se entregou, se doou, se moldou para alguém que nunca teve a intenção de retribuir. Mas essa dor é tão profunda que sua mente encontra maneiras de amenizá-la. E a maneira mais comum é criar desculpas. Você começa a romantizar o comportamento abusivo. Passa a ver insensibilidade como trauma, ausência como introspecção, frieza como profundidade emocional. E tudo isso parece empatia, mas na verdade é medo. Medo de aceitar que essa relação não é amor, é prisão emocional. O narcisista, é claro, alimenta esse ciclo. Ele não nega suas desculpas. Pelo contrário, muitas vezes ele confirma: sim, eu sou assim porque sofri muito. E com isso, você se sente responsável por curá-lo. Você acha que o seu amor pode ser a salvação dele, mas essa crença é destrutiva. Porque enquanto você tenta salvá-lo, é você quem está afundando. O mais cruel é que, com o tempo, você começa a duvidar de si. Começa a se perguntar se não está sendo exagerado, se não está cobrando demais, se talvez o problema seja você. E é nesse ponto que o auto-engano se transforma em auto-abandono. Você se cala, tolera, aguenta, se adapta. E aos poucos, vai desaparecendo dentro de si. O auto-engano é confortável, por um tempo, mas depois cobra um preço altíssimo. Ansiedade constante, baixa autoestima, perda de identidade. Você deixa de dormir bem, de sorrir, de se reconhecer no espelho. Porque seu mundo gira em torno de alguém que não gira em torno de você. Chega uma hora que você não está mais tentando salvar o relacionamento. Está tentando salvar a história que criou para justificar a ausência de amor. Mas essa história é uma ilusão. E quanto mais você a alimenta, mais se afasta da sua verdade. A única saída real começa quando você se permite ver as coisas como elas são. Sem desculpas, sem filtros, sem esperança de que um dia vai mudar. Porque enquanto você continuar se enganando, continuará permitindo que o narcisista ocupe um lugar que deveria ser seu. Em algum momento da relação, você percebe que está sempre cansado, emocionalmente drenado, sentindo que precisa medir palavras, controlar sentimentos e andar em ovos para manter a outra pessoa por perto. E o mais triste é que você chama isso de amor. Mas não é amor, é sacrifício. Com um narcisista, amar vira uma luta, uma guerra silenciosa para ser visto, ouvido, valorizado. Você se doa, se adapta, se molda. Abre mão de suas vontades, de seus limites, de sua paz. E faz tudo isso acreditando que, um dia, esse esforço vai ser reconhecido. Mas esse dia nunca chega. Isso acontece porque o narcisista não busca um parceiro. Ele busca um suprimento emocional. Alguém que o coloque no centro, que alimente seu ego, que tolere sua frieza e ainda assim implore por atenção. E quando você entra nesse papel, você deixa de ser você. Passa a ser uma versão controlada, calada, fragmentada de si mesmo. Você começa a acreditar que está sendo generoso, que está amando com maturidade. Mas na prática, está se sacrificando por alguém que nem sequer se importa. E pior, começa a sentir culpa por pensar em si. Sente que, se colocar limites, vai parecer egoísta. Que, se afastar, estará desistindo de alguém que precisa de ajuda. Mas aqui está a verdade dura e libertadora. Amar alguém não deveria significar se anular. Um relacionamento saudável te fortalece, não te desmonta. Te aproxima de quem você é.
não te transforma em uma sombra. E se você precisa se diminuir para caber na vida de alguém, esse lugar nunca foi seu. O narcisista vai fazer de tudo para te convencer do contrário. Vai te chamar de sensível demais, exigente demais, dramático demais. Vai distorcer suas emoções para te manter inseguro. Porque enquanto você duvidar de si, continuará preso. E enquanto estiver preso, continuará servindo ao jogo dele. Esse tipo de amor cansa. Suas forças vão embora, sua alegria desaparece. E o pior é que você começa a acreditar que merece pouco, que o problema é você, que talvez amar seja isso mesmo, suportar, resistir, aguentar. Mas não é. Amar não deve doer todos os dias. Amar não é sobre se sacrificar até não sobrar nada. Chega um momento em que você precisa se perguntar: quantas partes de mim ainda preciso perder para manter esse relacionamento vivo? E quando a resposta for mais nenhuma, você estará pronto para se escolher, porque ninguém vai fazer isso por você. Essa escolha é sua. E ela pode ser o começo da sua cura. O despertar não acontece de uma vez. Ele começa devagar. Às vezes surge no silêncio de uma noite em que você chora sem saber por quê. Outras vezes vem no olhar perdido no espelho, quando você percebe que não se reconhece mais. Mas chega. Sempre chega. É aquele momento em que algo dentro de você simplesmente não aceita mais ser maltratado, ignorado, manipulado. Você pode ainda sentir amor, pode ainda ter esperança, pode até ter medo, mas acima de tudo, surge uma certeza. Eu não posso continuar vivendo assim. E essa certeza, por mais dolorosa que seja, é o primeiro passo da sua libertação. O despertar é confuso, porque você se dá conta de que estava vivendo uma ilusão. Que aquela história que você criou para justificar o comportamento do narcisista era apenas um escudo para não encarar o abandono. E quando esse escudo cai, a dor vem com tudo. Mas junto com ela, vem algo novo. Força. A força de quem escolhe parar de mendigar amor. De quem decide mesmo com o coração em pedaços, se afastar do que machuca. Porque quando você desperta, percebe que não é sobre o outro mudar. É sobre você parar de se machucar tentando consertar o que não tem conserto. O narcisista não muda porque você ama mais. Não muda porque você se sacrifica. Ele muda, se quiser, e raramente quer. O que muda de verdade é você, quando escolhe não aceitar menos do que merece. E isso, sim, muda tudo. Nesse ponto, começa o verdadeiro processo de cura. Não é fácil. Você vai sentir falta, vai duvidar de si, vai pensar em voltar. Mas agora há algo diferente, consciência. E a consciência é como uma luz que, uma vez acesa, não se apaga mais. Você começa a entender que aquele amor doentio não era amor. Era apego, era trauma, era carência tentando se preencher com presença ausente. E por mais que ainda doa, você sabe que não quer mais viver nisso. Porque viver em função de alguém que não se importa te faz perder o mais importante, você mesmo. O despertar é doloroso, sim, mas também é libertador. Porque ele marca o fim da ilusão e o começo da reconexão com sua dignidade. A partir daqui, o foco deixa de ser mudar o outro e passa a ser curar a si. E essa mudança de foco é a chave para sair do ciclo narcisista de uma vez por todas. A cura não acontece de um dia para o outro. Não é mágica. Ela não vem com um clique milagroso nem com frases motivacionais prontas. A cura é um processo, lento, profundo, às vezes doloroso, mas absolutamente transformador. E ela começa com um único ato: parar de procurar no outro aquilo que só você pode se dar. Depois de viver um relacionamento com um narcisista, é comum sair completamente esvaziado, com a autoestima destruída, a identidade fragmentada, o coração confuso. Mas também é nesse momento de ruína que surge a oportunidade mais poderosa da sua vida. Se reconstruir não a partir da ferida, mas da consciência. Curar é olhar para dentro e reconhecer as partes suas que você tentou esconder, silenciar ou consertar por meio do amor alheio. É se reencontrar com a criança ferida que um dia aprendeu que precisava ser perfeita, boazinha,
forte ou silenciosa para ser amada. E dizer a ela: você não precisa mais se esforçar tanto. Agora eu te vejo. Agora eu estou aqui por você. A partir desse reencontro, algo muda profundamente. Você começa a entender que amar não é se anular, que estar em paz é mais valioso do que estar acompanhado, e que você não precisa ser escolhido por ninguém para validar seu valor. Você é suficiente exatamente como é, com suas dores, suas falhas, sua história. Essa nova percepção é o que te protege. Quando você passa a se amar de verdade, o perfil narcisista perde o poder. As promessas vazias não te seduzem mais. O charme superficial não te enfeitiça. Porque agora, ao menor sinal de desrespeito, sua consciência grita mais alto que a carência. E você se afasta, não por orgulho, mas por amor próprio. Curar não é esquecer o que passou. É lembrar sem se prender. É olhar para trás e agradecer por ter sobrevivido, mas decidir que nunca mais vai se submeter ao mesmo ciclo. É parar de repetir a ferida e começar a escrever uma nova história. Uma história onde você é o protagonista, não a vítima. Onde o amor não machuca, não cobra, não suga, apenas soma. E talvez, pela primeira vez, você experimente algo novo. A leveza de se bastar. A tranquilidade de estar com alguém, ou consigo mesmo, sem drama, sem ansiedade, sem a necessidade de se provar o tempo todo. E é nesse estado de presença e autocuidado que o verdadeiro amor pode finalmente florescer. Porque o amor que transforma não é o que vem de fora. É o que nasce quando você decide parar de correr atrás e começa a caminhar em direção a si. E quando esse amor se torna sua base, nenhum narcisista encontra espaço para entrar. Você chegou até aqui porque algo dentro de você já não aguenta mais viver em função de quem nunca esteve verdadeiramente por você. Porque em algum ponto da sua caminhada, você percebeu que amar demais alguém que te machuca não é amor, é abandono de si. E essa percepção, por mais dura que seja, é também o seu renascimento. Tudo o que você viveu com o narcisista, a idealização, o descarte, a dor, a culpa, foi como um espelho. Um espelho que refletiu com brutal clareza a ferida que você carregava sem saber. E agora que você enxergou, não tem mais como voltar a dormir. Você pode até vacilar, pode sentir saudade, pode até ter recaídas. Mas dentro de você, a consciência já despertou. E isso muda tudo. A sua história não termina onde te feriram. Ela começa no momento em que você decide parar de perpetuar essa ferida com suas escolhas. E essa decisão não precisa ser perfeita. Não precisa ser feita sem medo. Ela só precisa ser feita com verdade. A sua verdade. Aquela que diz: eu mereço mais. Eu sou mais. Eu não preciso mais correr atrás do que já deveria ser meu por direito. Amor, respeito, reciprocidade. A cura não é um destino, é um caminho. Um passo de cada vez. Uma escolha por dia. Um limite estabelecido. Uma lágrima acolhida. E aos poucos você vai se reconstruindo, vai voltando para si, vai se tornando inteiro de novo. E quando isso acontece, o narcisista perde o poder. Porque agora você não busca mais amor. Você é amor. Então, se esse conteúdo tocou algo em você, se alguma parte da sua história foi contada aqui hoje, compartilhe nos comentários. Qual foi o momento em que você percebeu que estava vivendo esse ciclo? Vamos abrir espaço para que mais pessoas encontrem forças na sua voz. E claro, se você quer continuar essa jornada de cura, de consciência e de libertação emocional, se inscreve no canal agora. Aqui você não está sozinho. Aqui cada vídeo é um passo a mais rumo à sua liberdade interior. E eu estarei com você em cada um deles.